Boa noite a todos. Estamos entrando aqui com uma live. Os aspectos da execução civil com a professora Sabrina Dourado. Em meio à pandemia. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui o início da nossa live, que será com a professora Sabrina Dourado, um ícone do processo civil no nosso país. Marcamos aí para as 7h30, ainda faltam 2 minutinhos. A professora já está entrando. Olá, boa noite. Olá, professora, tudo bem com a senhora? Tudo em paz. E com você? Tudo certo por Tudo aí? bem. Uma grande honra para nós ter aí conosco hoje batendo esse papo. Professora, seja bem-vinda. Você que está começando a fazer parte da nossa turma do nosso corpo docente aqui de Cuiabá, né? Até que enfim conseguimos trazê-la para cá, né, professora? Pois Vamos é, com conseguir. muita satisfação. Estou ansiosa para poder estar pessoalmente com vocês aí, para que a gente possa descomplicar muito o processo civil, trazer muitas saídas jurídicas e práticas para esse povo tão querido que eu gosto muito. A satisfação é toda minha. Eu, desde já, agradeço o convite e quero dizer que eu estou realmente à inteira disposição para o que preciso for. Acho que o pessoal está chegando. Eu Sim. gostaria já de pedir a quem já está conosco, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, que sinalizem se para nós o áudio está ok, se vocês estão nos vendo bem. E como sempre, peço corações na tela aí para que a gente possa ter a confirmação de que vocês estão conosco nesse litisconsórcio. Como é que estão as coisas aí? Conta para nós, que estamos por aqui espalhados pelo Brasil. Como é que estão Você as está coisas na... aí em Cuiabá? Professora, olha, estamos assim, naquela situação. Um dia parece que libera, outro dia volta a ficar mais rígido. Então, estamos vivendo uma estabilidade, né? Essa questão de coronavírus aí está atrapalhando a vida de muita gente, né? E se isso não acabar logo, eu vejo que as coisas vão piorar muito, porque as pessoas já estão no limite, né? Assim, eu falo assim, as empresas, as pessoas que têm poucos recursos, né, professora? Então, é uma situação bastante difícil. Mas, assim, aqui no Mato Grosso, aí, graças a Deus, é um estado que tem o menor número de casos. Então, poucos óbitos, assim. Claro que a gente nunca pode falar isso, mas em relação ao número dos outros estados, aqui é bem baixo. Hoje nós chegamos a 600 casos aqui no estado, sendo 300 mais ou menos doentes ainda e 21 óbitos. Então, tá, assim, em relação aos demais, tá bom. Mas precisamos passar logo por essa fase, né, professora? E todos nós fomos realmente pegos de surpresa. Uma situação completamente inusitada, inesperada. E que, de uma certa forma ou de outra, gera uma série, como você disse, uma série de questões de muita sutileza, de muita delicadeza, de muita individualidade. Eu estava outro dia numa reflexão, vendo que um textinho que um grande escritor sinalizou que a gente, cada um está no seu barquinho, né? Muita gente diz, todo mundo está no mesmo barco. Na verdade, cada um está no seu barquinho. A gente está em meio a uma tempestade só.
Mas, como você disse, o profissional da área de saúde está num barquinho, o pessoal que não tem o mínimo para a subsistência está num barquinho, o pequeno, médio empresário está no outro barquinho. E a gente, estando em qualquer um desses barcos, tem que realmente chamar e trazer um mestre para que ele possa nos orientar. Eu me lembro da passagem bíblica em que os apóstolos estavam ali em meio à tempestade. E em meio àquela tempestade, Jesus cochilava no barco, os apóstolos já estavam em meio àquele desespero, imaginando o que o pior iria acontecer. E eis que ele acorda e aplaca a tempestade. E a gente pede que realmente, nesse momento, acho que quanto mais... Que coisa linda, gente! Não tem como não registrar essa presença. Esse é o Marcelinho, viu? Coisa linda. Depois eu vou conhecer Marcelinho pessoalmente. Vou com muito prazer. Então, a gente pede a ele que ele ajude a aplacar essa tempestade. Mas, enquanto ela não passa, a gente vai seguindo adiante. E, em meio a tudo que está acontecendo, muitas coisas e oportunidades boas têm surgido. Porque eu tenho sempre dito nas minhas lives que, numa rotina como a que nós estávamos habituados, muito dificilmente nós estaríamos conseguindo essa conexão num dia de semana, por exemplo. Sim. À medida em que eu estaria imersa em gravações ou aulas presenciais. Eu tenho um volume de aulas presenciais muito grande. E estava até conversando com a Carol que eu tenho sofrido muito com isso. Porque todos os dias de manhã eu recebo um balanço das aulas presenciais que foram canceladas. Eu sinto muita saudade dos meus alunos, porque eu tenho total entrega pelo que eu faço. Os meus alunos sentem isso, seja no online, seja no presencial. E as lives têm nos ajudado nesse sentido, né? Elas têm nos permitido trocar conhecimento, lançar mão de boas interações, firmarmos grandes e valiosas parcerias. Então, a gente tem que, como diz o jargão, o ditado popular, nesse momento é o que nos resta. Pedir ao Pai para aplacar a tempestade e, enquanto isso, irmos fazendo do limão a limonada. Já acho que já deu o nosso horário oficial. Então, a gente vamos começar. Um bate-papo enquanto as pessoas não chegavam. A gente vai começar. Eu queria apenas, antes de começar a exposição, sinalizar que algumas pessoas estão comentando sobre a live que eu tenho feito às 12 horas. E eu queria já deixar o convite também para os alunos do curso, porque todos os dias, às 12 horas, eu tenho feito uma live de processo. E em meio às minhas orações, é engraçado, em meio às minhas orações, às minhas meditações, alguns dias atrás surgiu essa ideia. Sabrina, faz uma live todos os dias. Se você está tão angustiada, querendo ajudar, né, a exercer uma caridade, a fazer algo, além do que você já tem feito atrás dos bastidores para as pessoas mais simples, por que todo dia você não dissemina conhecimento? E tá super legal. As pessoas chegam 12 horas. Eu chamo a live de fome de processo. Então, a gente debate um tema. Tem muita gente que está curtindo, está compartilhando a ideia, está fazendo um caderno bacana. Então, estão todos convidados. Todos os dias, enquanto a gente conseguir manter essa constância, eu estou lá no Instagram. Mas eu vou falar agora de execução. Olha, execução já é um super tema. Levanta a mão aí quem não gosta de execução. Eu, ao contrário, sou apaixonada por execução. Acredita? Pensa num assunto pelo qual eu tenho um carinho imenso. E quando a gente fala em execução, a gente está falando em uma garantia fundamental, que é a garantia fundamental da tutela satisfativa. Todos nós vamos concordar que se a gente inicia um processo, tudo que a gente deseja é que aquela situação que nós vamos buscar a reparação, ela seja concretizada. E nem sempre, nós sabemos, uma decisão judicial ela vai nos permitir a concretização da tutela jurisdicional. Por essa razão surge a execução. A execução é uma ferramenta que nos permite a concretização dessas tutelas jurisdicionais. Eu quero lembrar que hoje no Brasil, eu estava engraçado gravando uma aula sobre isso, que hoje no Brasil a gente tem duas espécies de execução. E todos nós precisamos estar atentos a isso. E dentre as espécies de execução, nós vamos lidar com uma espécie de cumprimento de sentença, que é um modelo executivo sincrético que se dá nos próprios autos, para os títulos judiciais. Quem quiser anotar, vale conferir o artigo 515. E nós temos o modelo do processo de execução. Processo de execução
que está atrelado a títulos executivos extrajudiciais. Alguns pontos de debate que eu vou trazer e algumas problemáticas se aplicam aos dois modelos de execução. Mas eu acho que é muito importante que eu reforce essa tese. Tutela executiva é um gênero. E aí, de um lado, você tem o cumprimento de sentença, que surge desse movimento de dar celeridade ao processo para os títulos judiciais, porque eu sou de uma época, é muito engraçado, eu falo isso de boca cheia, em que a gente iniciava um processo de execução para sentença. Nós íamos para o cartório, e lá no cartório nós extraíamos uma carta de sentença, a famosa carta de sentença, e com essa carta a gente iniciava um processo de execução. Já imaginou? Depois de uma saga de conhecimento, nós iniciávamos um novo processo. Para nossa alegria, chegou um momento em que o próprio legislativo ele chegou à conclusão de que iniciar um novo processo de execução depois que nossa sentença transitava em julgado seria um desserviço. É daí que surge o cumprimento de sentença. Mantido o processo de execução autônomo, independente para os títulos executivos extrajudiciais. Feito esse ensaio bem rápido, bem simples, só para a gente entrar no clima da lógica da tutela executiva, nós estamos em meio, como a gente conversava, a uma pandemia. Há uma situação que atinge o mundo de forma salutar. Não conseguiremos nos lembrar de algo tão marcante nas nossas vidas como a situação que nós estamos vivendo. E nós já temos, independentemente do cenário que está posto hoje, um grande volume de títulos executivos que não são adimplidos. Quando a gente vai pesquisar os dados indicativos, grande parte das nossas demandas, elas não são concretizadas, porque existem inúmeras dificuldades em relação à tutela executiva. Há um processualista brilhante chamado Marcelo Abelha Rodrigues, que ele chega a dizer que um dos grandes problemas da ineficiência do sistema executivo no Brasil surge, dentre outras tantas questões sistêmicas, em razão da própria estrutura cultural do brasileiro. Porque ele sinaliza que o brasileiro ele tem o hábito de julgar quem é réu, com algumas exceções, alguns já são mais desprendidos, e alguns de nós temos um apenamento coletivo dos devedores. Há um certo apenamento. Nossa, levaram a casa dele. Nossa, ele está nessa situação. E hoje, e aqui eu já falo em relação também ao contexto atual, e eu vou entrelaçar a pandemia, há uma preocupação diante desses números muito ruins, independentemente da Covid-19, de eficiência da tutela jurisdicional, tem se buscado algumas ferramentas para que essa execução ela seja realmente mais efetiva. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer para deixar a diferença na vida dos nossos ouvintes de um tema executivo de total relevância em meio à pandemia é a utilização de medidas executivas atípicas na pandemia. Hoje, eu estava em meio aqui a uma situação processual em que uma juíza, em meio a uma execução, determinou a cassação do passaporte do devedor, já que há uma iminente possibilidade de que esse sujeito, quando nós tivermos uma normalização, né, do transporte aéreo, porque não está nada fácil, né, de que ele vá para a Espanha. Dentro dessa lógica, em meio à pandemia, é muito importante, tomem nota, que nós, na nossa prática forense, nos utilizemos e instiguemos o juiz naquelas hipóteses em que o devedor é chamado de contumaz, e o devedor é chamado de contumaz quando ele insiste em descumprir as ordens judiciais, ele relega o que a gente chama de contempt of court, do direito inglês, o respeito à corte. E dentro desse contexto vem o artigo 139, inciso 4 do CPC, para garantir ao magistrado a utilização de medidas como estas: cassação de passaportes, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueios de função do crédito. Nós tivemos uma situação curiosa em que havia um descumprimento de obrigação de fazer, né? E o sujeito queria chancelar a matrícula dele na faculdade e a insistência da faculdade em não cumprir aquela determinação. Em meio à pandemia, a gente sabe que como eu disse há pouco, a locomoção está mais delicada. Em alguns estados mais, outros menos, como você comentou. Né? Hoje você está aí numa localidade com a Carol, em que vocês têm, graças a Deus, um número menor, né, de pessoas que estão sendo atingidas. Mas em outros lugares a mobilidade está terrível.
e depois de uma série de encaminhamentos eletrônicos para que a decisão judicial pudesse ser cumprida, a faculdade simplesmente relegando e não dando notícias, o juiz disse, olha, eu vou determinar o bloqueio do fornecimento de energia elétrica do prédio, porque sei que algumas pessoas estão trabalhando em loco. E tão logo a decisão foi proferida, o aluno teve a sua situação resolvida. Hoje, o nosso sistema, entendem isso, permitem, especialmente numa situação excepcional como essa, em casos extremos, a utilização dessas medidas. Mas o que é que eu vejo também? É muito importante que a gente recorde da proporcionalidade que está no artigo 8º. Eu não posso deixar de alertá-los que dentro deste mesmo modelo em que nós estamos hoje, em casos extremos, essas medidas atípicas vão ser mais utilizadas, mas a gente já percebe um pouco mais de sutileza do nosso Poder Judiciário em medidas executivas, a depender das circunstâncias. Quando se percebe que, de fato, o sujeito está de boa fé e quando se percebe quando realmente nós estamos diante de uma inexigibilidade de conduta diversa. Que é o que tem acontecido, inclusive, em muitos casos, em temas relativos a parcelamento na execução. Para eu chegar a esse tema, vamos lembrar que se nós estivermos diante de um título executivo extrajudicial, para quem quiser anotar, o artigo 916 destaca que o devedor poderá realizar um pagamento parcelado. Como é que se dá esse pagamento parcelado? Para títulos executivos extrajudiciais. O indivíduo, ele tem 15 dias e ele paga 30% e depois ele peticiona e requer o parcelamento em 6 vezes. Acrescidos de juros legais. Quem concorda comigo que nós já estamos tendo problema com esse parcelamento? Alguém tem dúvida disso? Concorda? Todo mundo dizia, agora está todo mundo em uma época que o pessoal parece que parou agora, não precisa pagar mais as contas, né? Mais ou menos isso, né? Pronto, você disse tudo. E é um momento, eu inclusive tenho escrito muito sobre isso, tenho trazido muito essa questão, em questões relacionadas a mensalidades escolares, em questões relacionadas à cobrança de aluguéis, porque você trouxe algo muito próprio. É um momento em que a gente tem que ter sutileza com essas situações, mas o que a gente sabe é que o perfil comportamental de algumas pessoas nos traz uma certa fragilidade em que é uma deturpação de valores, como se de repente as obrigações não tivessem mais que ser cumpridas, né? Eu não tenho mais que pagar. E é curioso porque alguns serviços ainda estão sendo objeto de fruição. É um momento de reflexão, é um momento de refazimento, é um momento de readequação, é um momento em que a gente vai precisar, de fato, trabalhar melhor a relação dessas disposições, mas, como você disse, não é simplesmente não vou mais pagar. O que a gente percebe é que algumas pessoas, de fato, obviamente, elas estão enfrentando, em maior ou menor escala, alguma dificuldade. Por isso é que, para melhor solução desses casos, e olha aí, parece que a Doralice lê os meus pensamentos, a minha recomendação é sempre buscarmos o caminho do diálogo, buscarmos encontrar uma zona mediana, inclusive na execução. E essa é uma pergunta poderosa. Mas, Sabrina, pode realizar autocomposição na execução? O nosso CPC ele vai destacar que a execução é também palco para autocomposição, porque o juiz poderá exortá-la a qualquer tempo. A qualquer tempo no processo, inclusive na execução, será possível a utilização de técnicas como conciliação, a mediação, a depender do caso, nem sempre é caso de mediar, mas conciliar, protelar um prazo para pagamento daquela parcela. Porque em matéria de parcelamento na execução, eu só quero deixar algo bem claro para os nossos alunos e alunas. Se o sujeito não paga, em condições normais, vamos brincar assim, em condições normais de temperatura e pressão, o parcelamento ele se rompe imediatamente. E o juiz já vai iniciar a prática de atos executivos. Vocês não têm ideia do volume de petições nesse Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, que têm sido protocoladas para pedir uma maior prorrogação desses pagamentos, para, de outra banda, iniciar a execução de outros tantos títulos, porque nós já temos um grande número de cheques em provisão de fundos. Nós já estamos com um volume
de assodamento de contratos que não foram devidamente cumpridos. E especialmente por aqueles que tiveram uma maior incidência de impacto, tiveram as suas atividades completamente fechadas, cerradas, sem que se tenha a oportunidade da flexibilização. E aí são inúmeras as relações contratuais que têm natureza de título executivo que geraram inadimplemento a partir daí. E tendo força executiva, o número de execuções, já o alerta vermelho já está posto. Aqui na Bahia a gente já tem alguns dados indicativos, compartilhando experiências com vocês. Então, de um lado, a gente percebe uma tentativa de dar uma maior flexibilidade às execuções já em curso. Muita gente, aqui pode ser uma saída, pedindo suspensão da execução. E alguns juízes têm entendido razoável essa suspensão por 30 dias, para que o devedor tome um fôlego, para que, né, nós tenhamos, em alguma situação, a demonstração da boa-fé para retomar aquela situação. E na Bahia já tem um grande volume de demandas executivas que estão sendo propostas, tá? Sabrina, na Bahia está tendo ordem de despejo? Despejo é um tema excelente. É uma medida restritiva, não é, daquelas que nesse momento devem ser sopesadas. E a tendência, Vi, eu não posso afirmar porque eu não conheço todos os órgãos jurisdicionais. E a recomendação de nós que compomos a doutrina é a de que o magistrado ele tenha um pouco mais de flexibilidade com a medida como essa, porque a gente sabe das dificuldades até de cumprimento dessa ordem. Muita gente está com uma dificuldade de operacionalizar a locomoção e, consequentemente, uma ordem de despejo vai se tornar mais delicada. Professora, possível? Pode falar. É porque esse momento de calamidade ele pode ser entendido como um fato superveniente que não estava previsto e que a gente já viu que o governo mesmo já editou várias normas, entre elas aquela norma que proíbe os órgãos de cortar energia, água, etc. e tal. Então, até de maneira assim, eu acredito, não tenho muita experiência nessa área, mas que, baseado nesses fatos, o próprio judiciário deve se embasar nisso, né, professora? Apesar de não ser uma legislação específica, mas serve de norte para eles também, né? Esse tipo de medida, né? Assim, exatamente, a gente está falando de moradia. A gente está falando de subsistência digna, não é? E é possível aplicar a analogia, como você disse, com base nessas normas prescritivas, né? Para vocês terem uma ideia, outro tema top aqui. Na própria execução de alimentos, que é o sistema mais rígido na esfera cível, para a qual se pode permitir a prisão, no Brasil inteiro, os devedores de alimentos estão conseguindo prisão domiciliar. E tem muita gente dizendo, nossa, mas essa prisão domiciliar em nada, que luxo, o devedor está lá assistindo Netflix, com um balde de pipoca. Mas é muito difícil que nós não tenhamos essa flexibilização diante do momento. Eu concordo, eu advogo há quase 16 anos e eu sei que dentro do cenário há muitas pessoas que agem de má fé. Mas é um momento em que era justamente essa reflexão que eu gostaria de trazer. É um momento em que, em alguns casos, a gente vai perceber alguns juízes tomando medidas um pouco mais extremas, a depender do direito que vai ser lesado, e em outros, essa flexibilização. Em outros, esse olhar atento, porque nós estamos diante de uma situação que independe da nossa vontade. De modo que a demonstração da nossa boa-fé, do nosso senso cooperativo, e como eu disse há pouco, a busca, inclusive, pela solução autocompositiva, da qual eu sou super fã e me adequo muito, serão grandes aliados no contexto que nós estamos vivendo, né? Então, em relação ao despejo, eu não posso assegurar que não haja nenhuma ordem de despejo, mas acredito que a tendência é que os magistrados eles prorroguem, eles concedam um prazo maior para que estas tutelas jurisdicionais, elas nesse contexto possam ser efetivadas, até em homenagem à dignidade da pessoa humana, que está estabelecida como norte processual. Olha que bacana isso. Sim, imagina a pessoa que trabalha num shopping ou dono de uma empresa de um shopping, está mais de 60, quase 60 dias fechado, né? Como que esses caras vão pagar as contas? Vão, né? Tem que ter uma medida aí.
aqui, inclusive compartilhando experiências com os nossos alunos do Brasil, o grupo, a Associação de Lojistas de Shopping, teve grande êxito numa grande ação judicial em que eles conseguiram também, durante o período em que esses shoppings não estiverem funcionando, a isenção de parcela dos pagamentos relativos a taxas de publicidade, que são altas, a cobrança condominial, porque o sujeito da conta não fecha. Como você disse, o estabelecimento ele está fechado já há quase 60 dias. Eu não me lembro quando é que começaram essas medidas restritivas. Não é 60 ainda, mas já deu mais de 30 dias. Já tem mais de pois 30 dias, com certeza. Aqui na Bahia, as academias elas vão chegar a 60 dias, né? As academias, cinemas, bares, já vai chegar a marca de 60 dias. E o shopping, eu acredito que a gente já tenha, assim, mais de 40 dias, né? É uma cadeia de tipo de negócios que estão parados, né, professora? Então, imagina só. Ó, e Dora está me ajudando, foi desde março. Exatamente. Você conhece a Doralice, professora? Não conheço, mas com certeza é minha aluna descomplicada. É nossa aluna mais efetiva aqui que nós temos na pós-graduação. Ai, que legal, Dora. Então eu quero te conhecer, viu? Nos acompanha em todos os cursos, todas as lives e nas pós também. É uma estudiosa. Tem uma pergunta excelente. Que bom. Tem uma pergunta excelente da Jéssica. Professora, tem possibilidade de contar benefício emergencial para adimplir pensão alimentícia? Olha que pergunta top. Semana passada, em meio a tantas normas, em meio a tantas novidades, porque ainda tem a pandemia de normas, né? Tem a pandemia sanitária de MP, e tem a né? pandemia de normas. Então, a gente dorme e acorda, ou então, enquanto a gente está aqui na live, tem medida provisória. Quando a gente sair da live, a gente tem que se atualizar. E semana passada, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução. E tem muita gente, inclusive, como técnica aqui, tá? Criticando a posição do CNJ, porque se entende que ele não seria o órgão competente, né? Porque não caberia a ele tomar determinadas atitudes. Mas, desculpe, me afastar dessa questão da competência, foi editada, Jéssica e a todos os nossos ouvintes, a resolução 318. E nesta resolução, além de voltar a trabalhar suspensão de prazos nos locais onde há lockdown, e você tem, por exemplo, um lockdown completo hoje em São Luís do Maranhão. Eu estava há pouco conversando com o dono de pós lá, porque nessas horas a gente se dá as mãos e, enfim, pensa em estratégias, e, enfim, fazemos live. E determinou-se nova suspensão dos prazos para os locais onde há lockdown, porque você não tem como se locomover, então você pode ter um risco, né? Inclusive num processo físico eletrônico. E essa resolução assinalou impenhorabilidade, atenção, impenhorabilidade do benefício emergencial para pagamento da obrigação, né? Das obrigações, inclusive de natureza alimentar, porque ali você tem um duelo existencial muito complicado, né? Gente, ela me conhece desde a LFG. Eu preciso fazer esse registro porque eu comecei no LFG em 2006. Então, tem muito tempo, né? Uma estradinha boa, eu fico muito feliz. E vai ser um prazer, quando isso se regularizar, poder estar aí com vocês. Já tem uma estradazinha percorrida. E eu acho, prof, que são esses os temas, não é? A questão de entendermos que a estrutura jurisdicional como um todo e a execução não vai fugir à regra, vão permear mudanças de cenário muito marcantes, em que nós estamos diante de uma situação completamente inusitada. De um lado, algumas atividades, como você disse, que em cadeia não podem ter como prestar os seus serviços e hoje sofrem e são devedores em diversas execuções do Brasil. E do outro, um inadimplemento em cascata que surge e a necessidade de constituição do título executivo. Alguns especialistas têm dito que nós vamos ter uma crise de inadimplemento no processo jurisdicional. Inclusive, estendendo um pouquinho aqui a nossa conversa na área trabalhista, porque já estamos indicando um aumento de processos na área trabalhista. Será que essas execuções vão ser realmente eficazes? Infelizmente, muitos desses empregadores, infelizmente, com muito pesar, vão estar falidos no momento, né, do adimplemento dessa obrigação. E aí todos nós perdemos, porque a empresa, ela também guarda uma função social muito grande, né? Ela serve
como fonte geradora de energia material e imaterial para muitas pessoas na geração de emprego e renda. Então, é um momento em que a gente precisa repensar a execução. Eu tenho estudado, escrito sobre isso, em que a gente vai ter que viabilizar novas roupagens para a execução brasileira, com estruturas mais criativas, com indumentárias que nos permitam lidar com uma situação como essa e que a tutela satisfativa ela possa realmente se concretizar. Alguém mais colocou alguma dúvida para nós? Tem alguma sugestão de questionamento? Não é? O panorama hoje, como eu lhes disse, não é para desanimar, mas é um panorama em que a gente já vê um crescente de execuções, muitos pedidos de suspensão em curso, prorrogação de prazos, petições e petições pedindo prorrogação de prazo daqueles parcelamentos executivos que já estavam em curso e uma preocupação geral, exatamente, uma preocupação geral de como é que esses processos eles vão se desenrolar em matéria da efetividade. A efetividade já é um problema que nós discutimos há muitos anos no Brasil. E nesse contexto que nós estamos agora, essa efetividade. Então, gente, se você puder, colega nosso, advogada, estabelecer uma conexão, um diálogo, lançar mão de um negócio processual, uma prática autocompositiva, para inclusive desafogar essa máquina estatal que vai acabar lidando com processos sem pouca eficácia prática, esta é uma recomendação. E nesse contexto, de onde você está, emita uma notificação extrajudicial, envia um e-mail, chama para um convite, para um diálogo via videochamada, para que ali você possa apresentar dados indicativos das possibilidades. Alguns minutinhos antes de começarmos a live, eu passei uma semana numa jornada para conseguir uma autocomposição. E eu consegui chancelá-la agora, poucos minutos antes de começarmos a live. Porque ali você busca equilibrar, talvez não com 100% de satisfação, mas com grande índice de satisfação, a vontade das partes para que se faça aquela chancela. Muitas vezes, mais vale esse acordo na mão do que um processo longo voando. Porque a gente vai ter primeiro grau de jurisdição, segundo grau, tribunais superiores, ainda tem STF. Se estendendo, né? Não é? Decisão transita em julgado. A gente começa a execução. E nisso o tempo vai passando e a gente percebe que muitas pessoas, inclusive, falecem à espera da concretização desta tutela jurisdicional. Muito bem. Professor, eu acho que nós marcamos aí, era meia hora de live, né? Mais ou menos era para ser uns 20 minutos de exposição e depois algumas dúvidas, se alguém tivesse. E, primeiramente... E eu falei, já viu que eu gosto de falar, né? Primeiramente, queria lhe agradecer muito por essa disposição de falar aqui conosco hoje. A gente convidou vários alunos das nossas turmas de pós aqui, que devem estar aqui nos assistindo. Também agradecer eles pela presença. E falar assim que estamos ansiosos para que isso acabe logo, para que a gente volte com nossas aulas presenciais e que você venha nos visitar e trazer o seu conhecimento aqui para Mato Grosso também, né? Não ficar só na Bahia. Na Bahia tem muito professor já. Oh, que legal. Vai ser um prazer imenso. Eu queria agradecer a vocês de coração. Quero alertar que está saindo do forno um projeto da Sabrina com o Grupo Atami sobre um tema, né, que a gente logo mais vai divulgar para vocês, com um valor super acessível para que a gente possa ter essa interação ao vivo e eu possa mentorar os nossos alunos. As vagas serão limitadas, mas aí num contato mais direto, de mentoria, de tira dúvidas, de cases para a solução de problemas, tá? E logo mais isso vai ser divulgado nos nossos canais. Tem gente aí que eu fico feliz que está ansiosa pelo início da pós, vai ser um prazer. Qual é a comida típica e gostosa? Porque eu vou para os lugares e eu gosto de comer. O que é que tem aí? Conta aí. Aqui, o que mais tem aqui é peixe, né? Que é o tradicional aqui do estado, mas também tem outras comidas tradicionais, tipo uns nomes diferentes, Maria Isabel, frango com... uns chamam de risoto, outros chamam de galinhada, então tem muita coisa. Adoro. Galinha com piqui, muita coisa boa aqui. Olha, já falaram aí, peixe, farofa de banana. Isso, farofa de banana tradicional aqui. Pois é. Então, gente, vai ter muito processo civil, muita energia boa, vai ter peixe, farofa de banana.
E, nossa, Tem um professor que você deve conhecer, que vem muito aqui, que também gosta de comer isso aí, é o professor Cristiano Chaves. Conheço demais, o Cris. Ele sempre vem aqui. Olha, se comer cabeça de bacu não vai mais embora. Pois é, então eu vou comer. É isso aí. Vou comer e vou levar meus meninos para ir de vez. Cris é um amigo de longa data, é um grande jurista, um ser humano maravilhoso. Trabalhamos juntos por muitos anos em diversos cursinhos. Eu comecei a trabalhar com Cris no antigo Juspódio, em 2005. Né? Então, é uma trajetória de amizade, parceria de longa data. E Cris tem o dom da oratória, fala super bem, conhece profundamente o direito civil. Que bom que ele está aí com vocês também. É uma satisfação, né? Sim. Além de ser gente boníssima, gente da gente, que isso é que importa, porque a gente que estudou um pouquinho não precisa necessariamente, né, se colocar numa posição em que a gente não tem essa proximidade com as pessoas, porque é isso que faz, no final das contas, a diferença. Logo mais eu estarei aí. Um beijo grande, obrigada também pelo convite. Façamos outras vezes, sempre que precisarem, podem chamar. Eu estou à disposição. Um beijo aí no Marcelinho, tá? Opa, muito obrigado. Com Deus, todos vocês, que vocês estejam protegidos nos lares de vocês. E lembrem, é um momento diferente para a execução. Em alguns casos, para utilizarmos mais fervorosamente as tutelas executivas atípicas. Em outros casos, para pedirmos a suspensão, para pedirmos a proporcionalidade, para utilizarmos da autocomposição como uma ferramenta eficaz para que a tutela satisfativa possa se concretizar. Um beijo, viu? Muito bem. Obrigado, professora. Boa noite e obrigado a todo mundo que esteve conosco aí. Um abraço.